momento. Porque também o arrebatamento da igreja vai começar a qualquer momento. Uma das coisas que nos mostram que o arrebatamento está prestes a acontecer, fora todos aqueles sinais que o Senhor Jesus falou, né? Que você já ouviu. Jesus falou que nos últimos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, nação contra nação, reino contra reino, violência, falta de amor, iniquidade se multiplicando. Ele falou de vários sinais, surgimento de falsos profetas. Ele descreveu o nosso tempo, terremotos em vários lugares, catástrofes. Ele descreveu tudo isso e tudo está acontecendo. Mas existe um sinal muito forte, que mostra que o tempo é este. Que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que vai concretizar esta profecia. Então veja comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. No capítulo 24 você tem muitas profecias do Senhor Jesus a respeito dos últimos tempos, profecias detalhadas. Mas aqui o Senhor Jesus, ele falou o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus usou a figueira como um símbolo da sua chegada. Na Bíblia toda, a nação de Israel é retratada como esta figueira. Uma figueira que estava seca, uma figueira que estava morrendo, mas o lavrador pediu: deixa eu cuidar mais um pouquinho dela, para ver se apresenta frutos. E se não apresentar, depois a gente arranca. Então, Israel representa esta figueira. Quando o Senhor Jesus falou aqui da figueira, esta profecia, Ele está dizendo que quando a nação de Israel começasse a brotar folhas, nós deveríamos saber que está próximo o verão, isto é, que está próximo aquele dia quente, aquele dia de ira, de furor. E ele, falando desta maneira, ele disse assim, no versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está falando do fim dos tempos, não é? Ele está falando da sua volta. Ele fala da figueira, quando a figueira começar a brotar folhas e quando começar a brotar ramos, então sabeis que está próximo o verão. Então, quando que a figueira que estava seca, aparentemente morta mesmo, porque Israel é um país milenar, porém num período da sua história, depois que eles rejeitaram Jesus, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era, este povo foi disperso no mundo inteiro. As 12 tribos de Israel deixaram de ser 12 tribos para ser apenas a tribo dos judeus. E os judeus foram espalhados por todo o mundo. E nos anos que vieram, os judeus perderam a identidade como nação. A figueira foi desfolhada. Até o idioma hebraico foi perdido no tempo. A tradição se perdeu, o idioma se perdeu, porque eles, estando em vários países, assimilaram os idiomas daquelas nações e não passavam para os filhos, até conseguiam passar para os filhos o idioma, mas para os netos já era difícil, para os bisnetos também. Então o idioma de Israel desapareceu totalmente a figueira. Então o Senhor Jesus, ele falou: olha, nos finais dos tempos, quando a figueira voltar a brotar, então vocês fiquem sabendo que está próximo o verão. Israel como nação voltou a existir em 1948. E a primeira família de judeus que foi lá para as ruínas da Terra Santa, para aquele deserto, lá era um deserto muito grande, eles resolveram ressuscitar o idioma hebraico. E em casa só falavam hebraico com os filhos, para que os filhos voltassem a aprender o idioma dos antepassados.
E os que iam para Israel, iam com esta finalidade de restaurar a figueira, de fazer brotar a figueira. Isso aconteceu em 1948, quando as Nações Unidas, para resolver o problema daquela guerra no Oriente Médio, decretou, com um voto inclusive de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que Israel voltava a ser nação. Então a figueira voltou a brotar em 1948. E o Senhor Jesus disse assim: olha, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? Jesus está se referindo à figueira e à geração da figueira. Quando a figueira começasse a brotar novamente, ali tinha início de uma geração. E esta geração seria a última. E o Senhor Jesus disse: não passará a geração da figueira até que todas estas coisas aconteçam. Existem controvérsias sobre o tempo de uma geração, mas o mais provável é o que o próprio Deus diz na sua palavra sobre o tempo de uma geração. Então vamos ver ali o Salmo 90, versículo 10. Qual seria o tempo de uma geração? Para que a gente possa ter uma ideia, Jesus disse: na verdade não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quer dizer que a duração da nossa vida, ou de uma geração, é de 70 anos. Exagerando-se, 80 anos. Então a geração da figueira, ela brotou em 1948, com a recriação do Estado de Israel. A figueira foi novamente cultivada, começou novamente a produzir os seus ramos, se tornaram tenros, brotaram folhas. E Jesus disse: quando isto acontecer, olha aqui, ó, ele fala assim, no versículo 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Se não vai passar a geração da figueira sem que todas essas coisas aconteçam, quer dizer que não precisa necessariamente se cumprir 70 anos depois que a figueira começou a brotar, ou 80 anos depois que a figueira começou a produzir ramos ou folhas. Porque Jesus disse: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Quer dizer que não vai se esperar final de 70 ou 80 anos. E a palavra do Senhor Jesus foi enfática. Ele falou: olha, igualmente, quer dizer, do mesmo modo. Quando vocês virem isso, vai acontecer igual com a terra, vai acontecer igual com a igreja. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele quem? Também o anticristo. Dois personagens estão sendo aguardados. Os judeus crucificaram o Senhor Jesus e o recusaram como Messias. Jesus disse: eu vim em nome do Pai, vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome, e a esse vocês receberão. Quer dizer, quando o anticristo vier, Israel vai recebê-lo como Messias. Então este também é o tempo em que o anticristo está para chegar na terra, e também é o tempo em que ele está próximo às portas. Igreja, Jesus afirmou para nossa fé, para nossa segurança. Ele falou: prestem atenção. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, é porque ele está próximo às portas. Meu querido, minha querida, saiba disso. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, e nós podemos crer e ter a certeza pela fé
que os pés do Senhor Jesus já estão colocados em oculto nas nuvens dos céus. Ele já está próximo às portas. A qualquer momento ele vai dizer aos anjos: chegou o momento, toquem as trombetas, os que são meus serão arrebatados, vão encontrar comigo aqui nas nuvens dos céus. Eu vou livrar os meus de toda a tribulação que virá sobre a terra.